Meus queridos, eu quero os cumprimentar na paz do Senhor. Também quero cumprimentar os internautas que nessa manhã nos acompanham. Que Deus continue vos abençoando de uma maneira especial. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Ademilson. Que Deus continue abençoando sua vida, sua caminhada. Também louvo a Deus pela vida do irmão Luiz, diácono Luiz, que é o responsável pela escola bíblica dominical, e pela vida dos irmãos que estão aqui nesta manhã, que estão aqui para glorificar o nome do Senhor, para aprender. Deus é bom, Deus sabe de todas as coisas e o nome do Senhor há de ser glorificado. Amém? Muito bom é estar na presença do Senhor, muito bom é poder se alimentar da palavra, poder estar mais perto do Senhor nesta manhã. O tema da lição de número 6 vai falar sobre a teologia de Elifaz. Como foi falado aqui pelo irmão Luiz, o tema ele é embasado numa pergunta. É a teologia de Elifaz, e aí fica uma pergunta: só os pecadores sofrem? Parece-me que esse tema ele é um pouco atual. O livro de Jó tem alguns anos, mas esse tema é muito atual. A gente vai ver que tem muita coisa atual nesse tema. Só os pecadores sofrem? A verdade prática já foi lida, e antes de entrar no estudo, é interessante entender que o objetivo geral dessa lição é nós entendermos a teologia de Elifaz e entender que essa teologia ela vem de uma religião tradicional e ela pretende defender que somente os pecadores sofrem. Imagine se isso pega. Imagine, irmão Antônio, só os pecadores sofrem. Ou seja, a base do nosso ensinamento dessa manhã é que a teologia de Elifaz apresenta uma religião tradicional dizendo que se alguém está sofrendo luta, perseguição, se algo está acontecendo, é porque esse alguém pecou. Essa é o ponto fundamental da lição. Mas na contramão, Jó vai defender a teologia de Cristo, que nem sempre aquele que peca, ou nem sempre aquele que está sofrendo mal, ou melhor corrigindo, ele está pecando. Às vezes é um período de provação, às vezes Deus nos enraiza, às vezes Deus guarda a nossa vida, então tem fases da nossa vida. Só que a teologia de Elifaz, ela defende a religião tradicional, apresentando com um ponto fundamental que só aqueles que estão em pecado que sofrem. Nós sabemos que isso não é verdade. E é interessante dizer que o ponto central dessa revista, talvez está escrito na de vocês aí, o ponto central é dizer que não só os pecadores sofrem. Vai na contramão. Glorifica o nome do Senhor pela vida de Jó, porque o Jó é o ponto de equilíbrio disso. Jó é o ponto fundamental que vai na contramão essa teologia. Pois bem, vamos lá. A introdução, para quem tem a revistinha, vai apresentar o discurso de Elifaz e Jó nesse debate com seus amigos. Há 3 amigos de Jó que entram nesse discurso: Elifaz, o primeiro, Bildade e Zofar. Antes de entrar na revista, nos pontos, nos tópicos, nós precisamos entender quem que foi Elifaz. Eu preciso, Samara, aprender a perguntar para a Bíblia, e a Bíblia vai me dizer, pelo menos o significado do nome de Elifaz. O significado do nome no seu original é Deus é ouro, ou de boa qualidade. Alguns ensinadores vão dizer que Elifaz era o mais velho. Olha que interessante isso. É por isso que ele vai falar primeiro, irmão Antônio, porque ele era o mais velho. E agora que pega um pouquinho,
alguns pensadores, não está na revistinha, mas você estudando sobre Elifaz, alguns ensinadores, irmão Luiz, vai dizer que ele tinha idade para ser pai de Jó. Olha o peso, olha como esse homem foi com força para Jó. É por isso que vai ter alguns debates ali bonito, né, interessante. No capítulo 15, por exemplo, a gente vai ver, Elifaz vai dizer: você quer mudar a religião, Jó? Você quer mudar tudo? O princípio da ortodoxia é esse, você quer mudar tudo? E é um homem que tem idade, é um homem que tem sabedoria. Segundo alguns ensinadores, Elifaz tem idade para ser o pai de Jó. Olha que coisa interessante. E a introdução vai nos mostrar o conceito teológico que Elifaz acreditava, que é a justiça retributiva. Guarde bem isso, justiça retributiva. A gente vai ver o que é isso. Vai mostrar também que Jó é uma ameaça à tradição religiosa. Eu quero glorificar a Deus essa manhã pela vida de Jó. Jó é uma ameaça à tradição religiosa. E também no ponto 2 vai apresentar que Jó, ele clama a um defensor celeste. Eu preciso, nessa introdução, abrir um parênteses para dizer para alguém aqui nessa manhã, alguém que nos ouve, que você tem um defensor e ele é celeste. Aleluia. Eu vou dizer, irmão Antônio, de novo, eu estou sentindo Deus. Você tem um defensor celeste. A notícia que eu tenho para te dar é que ele está aqui nessa manhã. Aleluia. Quem está sentindo ele? E no terceiro ponto, nós vamos aprender que Deus caminha com o homem. Só que ele acredita que entre o Criador e a criatura há um espaço muito grande. Esse é o pensamento. E Jó, contramão. Jó acredita que ele anda com Deus, mas Jó também crê que Deus anda com ele. Aleluia. Isso é muito forte. E a revistinha, ela dá um auxílio para dizer para os irmãos, nesse período de transição que a gente vai entrar propriamente dito nos pontos, que segundo o autor da revista, segundo o autor aqui da revista A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, segundo o autor, segundo a CPAD, nós estamos entrando agora, a partir da lição 6, em um dos pontos mais importantes do livro de Jó, o discurso dos amigos. Eles frisaram isso para deixar bem claro para a classe que a partir da lição 6, que vai falar sobre os amigos de Jó, vai falar sobre Elifaz, Bildade, Zofar, é um dos pontos mais importantes do livro de Jó. Na verdade é o ponto maior, né? Vai mais ou menos do capítulo 3 até o capítulo 38, mais ou menos ali, porque no 38 Jó tem um diálogo particular com Deus. Então eles pensam que é a parte mais importante deste livro. E agora nós vamos ali no tópico 1, que o tópico 1 diz: os pecadores no contexto da justiça retributiva. Vou ler de novo. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. O que é a justiça retributiva? A justiça retributiva é a teologia básica para Elifaz. Sabe o que Elifaz pensa através dessa justiça retributiva? Ele pensa que só os pecadores sofrem. E como foi falado aqui, nós sabemos que isso não é verdade. Então, Elifaz defende esse pensamento teológico tradicional, aonde se alguém pecou, é porque se alguém cometeu algum erro. E aí a revistinha vai apresentar, irmão Antônio, a lei da semeadura. Eu marquei os versículos, a gente não vai ler. 1 Pedro 3:2 e Salmos de número 1, versículo 6, mostra na Bíblia a lei da semeadura. Ou seja, o que eu planto, eu colho. Até isso, irmão Luiz, até aqui, ele não está errado. O que eu planto, eu colho. Se eu plantar uma fruta, eu vou colher essa fruta. Se eu plantar bênção, eu vou colher bênção. Até aqui a Bíblia ela é pautada nisso. Só que o que Elifaz não sabia é que nem tudo é conforme dessa maneira. Porque ele vem até com um discurso calmo diante de Jó. Os outros dois são até piores que ele.
Só que ele não sabia que tinha uma diferença. Não é porque eu estou não é porque eu estou cometendo, não é porque eu estou passando por algo que eu estou em pecado. Eu vou bater bastante nessa tecla, porque o ponto incisivo da revistinha é esse. Se você sair daqui nessa manhã entendendo, você que está nos acompanhando, se você sair daqui entendendo que a teologia de Elifaz é que ele acreditava que aquele que sofre algum mal ele peca, você já conseguiu pegar a lição inteira. Só que a grande verdade, nós vamos ler Jó capítulo 4, versículo 8 novamente. Mas eu queria ler numa outra tradução. Eu peguei uma tradução na Letra Viva, o irmão Luiz leu já na revistinha esse texto. Mas olha que interessante, irmão Antônio, essa tradução diz assim: na minha opinião, os pecadores rebeldes que plantam semente de maldade por onde passa, esses é que colhem de volta, como castigo de Deus e maldade que fizeram. Quem está falando aqui? Elifaz. Olha que interessante, dá para entender bem pela Viva. A Viva é uma atualização, é uma Bíblia um pouco mais atualizada, um pouco mais moderna. Ele diz assim, ó, na minha opinião, quem peca, que é rebelde, ele planta maldade, ele vai colher essa maldade, tem um castigo de Deus. Então, esse capítulo 4, ele está falando diretamente com Jó. Ele está dizendo, Jó, você pecou, confessa de uma vez e tudo termina. Acaba tudo, Jó, passa. Confessa logo o seu pecado aqui, a gente está perdendo tempo. Ele vai dizer, eu tenho experiência com Deus, eu tenho experiência com a lei. Mas na verdade Jó não tinha nada para confessar, irmão Luiz, porque nada tinha feito. E o ponto fundamental, Leonardo, Abner, o ponto fundamental do tópico 1, eu anotei aqui: cuidado com os julgamentos precipitados. Meus irmãos, olhem para cá. Sabe por que eu disse que é muito moderno esse tema? Irmão Antônio, esse tema é muito moderno. O senhor tem um tempo de igreja. Tem uma pergunta que a gente precisa fazer. Será que nós nunca ouvimos alguém, irmão Antônio, dizer assim, olha, aquele irmão está passando por isso porque está em pecado? Já falamos isso? Já pensamos isso? Ou já ouvimos isso? Sim ou não? Aquele irmão deve ter feito alguma coisa. Aquele irmão deve ter cometido algum erro. Eu me lembro, irmão Antônio, que quando nós perdemos o segundo filho, uma pessoa muito fora de si, né? Porque quando acontece alguma coisa, a gente tem que perguntar a Deus, Deus, o que está acontecendo? Ele diz, eu estou te moldando, estou te enraizando, eu estou te preparando. Alguém disse assim, foi uma pessoa só, mas a gente lembra das coisas ruins. Alguém disse assim, será que não tem que fechar alguma brecha, fazer isso ou aquilo? Não, nem sempre é preço. Às vezes é trabalhar de Deus. Talvez você está passando algo e não está entendendo. Deus está dizendo, eu estou trabalhando na tua vida, eu estou cuidando de você, eu estou te dando raízes profundas. Eu vou te dar um texto, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ezequiel está no cativeiro. Ezequiel mereceu o cativeiro? É tanto que a Bíblia diz, e ele estava no meio, na beira do rio Quebar. E sabe o que aconteceu? O céu se abriu e Ezequiel teve visões de Deus. Nem sempre as adversidades, irmão Luiz, nem sempre as adversidades é por conta do pecado. Às vezes Deus me leva lá para o cativeiro, Ele abre o céu, entrega a revelação e mostra que Ele é Deus na minha vida e na tua. Jesus está aqui, meus irmãos. O interessante desse tópico 1 é que Jó não aceita a teologia de Elifaz. Jó não vai aceitar, porque nada Jó cometeu. Quem apresenta Jó no capítulo 1 e 2 é Deus. Meus irmãos, não é o Bruno que vai falar do Jó, não é o escritor. Quem vai falar de Jó é Deus, temente, piedoso, servo, justo. Aí Elifaz vem dizendo, Jó, tu pecou, confessa logo. Eu estou sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso nessa manhã. E Deus está dizendo ao coração de alguém, acalma o teu coração. Quem te justifica ainda é Deus. Ô Bruno, você está fora da revistinha? Não, estou na revistinha. Quem te justifica ainda é
Deus. Cuidado com os julgamentos precipitados. Cuidado com o falar. Isaías apontava, no capítulo 6, quando ele viu a glória, o dedo que apontava voltou para ele. A revistinha diz para nós tomarmos cuidado com isso. Irmão Antônio, vai ficar bonito agora. A revistinha, a CPAD vai usar a palavra queixa. Glória a Deus. Só que na verdade, o irmão Luiz, pode ser a queixa sim, mas na verdade são os porquês da vida de Jó. Começa agora. Só que tem um detalhe, o capítulo 6, Jó vai se defender, vai se queixar com Deus, para Deus, e também vai falar com ele faz. Só que tem um detalhe, a partir do capítulo 7, Jó vai se queixar, só que aí ele vai falar diretamente com Deus. E é pesado o que Jó fala. Abre a Bíblia aí para mim, em Jó capítulo 7, o versículo 16. Abre para mim, Jó capítulo 7, é pesado o que ele fala. Só que foca em duas coisas. Primeiro, no capítulo 6 ele fala diretamente com um amigo. E no capítulo 7, ele fala diretamente com Deus. Olha o que ele fala. Eu vou ler numa outra tradução, essa aqui é a NVI, eu achei interessante. Diz assim: sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Ele está falando para Deus, ele está dizendo assim, sinto desprezo na minha vida, eu não vou viver para sempre, agora é para Deus. Senhor, me deixa, pois os meus dias não têm sentido. Eu não vejo murmuração, eu vejo desabafo. Eu preciso te entregar algo que Deus colocou no meu coração. Você pode até se queixar, mas se for para se queixar, se queixa com Deus. Eu vou usar a linguagem da revistinha. Eu sei que Deus está falando ao coração de alguém que está nos assistindo, e Deus está falando com alguém que está aqui. Se for para se queixar, se queixe, mas com Deus. Se for para falar, pergunte, fale, mas com Deus. O errado é a gente se queixar muito com alguém, porque esse alguém vai sempre falar para alguém. Eu não estou dizendo dos amigos fiéis que Deus prepara, mas eu estou querendo te dizer que no capítulo 6, Jó fala diretamente com seus amigos. E no 7, irmão Antônio, no 7, não é muito legal o que ele fala para Deus. Ele vai se queixar, ele vai perguntar, ele vai dizer: minha vida está sem sentido, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas ele está falando com Deus. Eu vou repetir porque alguém vai pegar. Ele está falando com Deus. Você pode até se queixar, mas se queixe com Deus. Vai para o secreto com ele. O tópico 1, o segredo de Jó é, o capítulo 7. Fale diretamente com Deus, aquilo que você quiser. A oração é tua, mas fale com Deus. Ô Bruno, eu posso reclamar? Até pode, é você e ele, mas reclame para ele, fale com ele, ele vai te dar resposta. Às vezes, eu quero muito entender o que está acontecendo, e Deus diz, fica tranquilo. Quem nunca se queixou na oração? Quem nunca perguntou o porquê na oração? Jó está ensinando, ele está dizendo, minha vida está sem sentido. Ele está dizendo, Deus, me deixa, já foi, acabou, chegou o fim. Mas ele está falando com Deus. Entenda-se, Léo, que no capítulo 6 ele não fala assim com os amigos, mas no 7 ele fala com Deus, porque o 7 é secreto, o 7 é Mateus 6,6, o 7 é particular, e aí ele vai falar com Deus, me deixa. Depois tire o capítulo 7 de Jó e leia na tua casa. É até pesado, poético, mas pesado, mas ele está falando com Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Se tiver que falar, fale comigo. Isso fala de relacionamento, isso fala de intimidade, isso fala de profundidade. Tem dia que a gente clama, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente mergulha um pouco mais, tem dia que a gente não tem palavras, tem dia que a gente até reclama, mas fale com Deus. Fale todos os dias com Deus, porque Ele está te ouvindo. Você crê? Então, no primeiro ponto, nós
entendemos sobre o contexto da justiça retributiva. Eu estou indo para o segundo já. O contexto da justiça retributiva, quem lembra? Ele faz acreditava no quê? Que se alguém está sofrendo é porque pecou. Gravaram isso? Então vamos para o segundo. E também no tópico 1 a gente aprendeu esse relacionamento de Jó com Deus, porque Jó vai na contramão. E cuidado para não julgar alguém de uma forma precipitada. Amém? O segundo ponto também é muito interessante. O segundo ponto, o segundo tópico da teologia de Elifaz vai falar sobre os pecadores no contexto da tradição religiosa. A base do tópico 2 é Jó capítulo 15. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Eu anotei um ponto aqui, irmão Luiz, e dentro desse tópico 2, eu quero começar a dizer que Jó é uma ameaça à tradição religiosa. Glória a Deus por isso. Ainda tem Jó, ainda tem remanescente, irmão Antônio, porque a tradição religiosa apresentava aquilo que a gente já bateu nessa tecla, que eu já falei aqui umas 5 vezes: semeadura. Você está em pecado, você errou, alguma coisa aconteceu. E Jó é uma ameaça a isso. Por que ele faz fica tão preocupado, irmão Antônio? Porque ele vai dizer: Jó, se você estiver com a razão e as tuas palavras forem verdadeiras, você está indo na contramão de tudo. Todos os dogmas religiosos que nós aprendemos, você está indo na mão de tudo. Ou seja, isso é preocupante. Jó, marque bem isso, esse tópico 2 diz que Jó vai na contramão do pensamento religioso. Quem pode ler para mim Jó capítulo 15, o versículo 9 e 10? Aí na tua casa, para você tomar uma água, é Jó capítulo 15, o versículo 9 e 10, ele é bem interessante. Entenda que esse ponto 2, se Jó tiver com a razão como tinha, ele vai dizer para ele: ô Jó, você está indo na contramão de todos os dogmas, tudo está caindo por terra por conta do teu pensamento. Você é uma ameaça, à religião daquela época. Quem pode ler para mim Jó, capítulo 15, o versículo 9 e 10? Ô Léo, olha que interessante, você que está em casa, Jó está indo na contramão. Quem está entendendo diz amém. Só que tem um detalhe, irmão Antônio. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: Jó, se você for nessa contramão, você vai na contramão de todos os dogmas religiosos da época. Olha essa tradução, Leonardo. Diz assim: quem é que você sabe, ou o que você sabe que nós não sabemos? Uma pergunta. Que compreensão tem vós que nós não temos? Olha só, irmão Luiz, o 10. Temos dos nossos lados homens de cabelo branco, muito mais velhos que o seu pai. Lembra que eu disse da idade aqui do pai? Olha o que a Bíblia diz. Ele está dizendo: Jó, de certamente Deus revelou para você só. Ou certo que Deus só falou contigo. Tem homens de cabelo, eu estou sentindo Deus. Tem homens de cabelo branco que fizeram o dogma, agora você quer ir na contramão. Só que tem um detalhe: Jó agora ele vai buscar um auxílio celeste. Ô irmão Luiz, eu não sei se escola bíblica pode profetizar, mas eu vou profetizar. Ainda tem um defensor celeste. Ô Bruno, ensina, eu sei que é, mas eu vou profetizar, estou sentindo, ainda tem defensor celeste. Tem os dogmas da terra, mas tem os dogmas do céu. Quem acredita? Clama o nome dele, Jesus está aqui. A segunda parte do tópico 2 eu coloquei aqui nos meus apontamentos, dizendo que é muito forte.
Se você puder redobrar só um pouquinho mais a sua atenção, você que está em casa aí, não vai no banheiro não, preste bem atenção. Agora vai entrar a parte do defensor celeste. Vamos por partes. Ele está dizendo: ô Jó, tem homens de cabelo branco. Cabelo branco fala de sabedoria, que escreveram esses dogmas, viveram esses dogmas. Agora você está indo na contramão de tudo. É por isso que eu escrevi aqui dizendo que Jó é uma ameaça à tradição religiosa. Só que, irmão Luiz, a segunda parte do tópico 2 vai ser bem explícito. Vai dizer assim: um defensor celeste. Eu preciso ler alguns versículos aqui para você ver. Quem pode abrir a Bíblia para mim em Jó 16? O versículo 18. Eu preciso ler esses versículos aqui para continuar a falar do defensor celeste, para ter essa base. Jó capítulo 16, o versículo 18 até o 22. Meu Deus. Meu Deus. Você está preparado para essa viagem aqui? Olha só que interessante. Olha só, é muito profundo. A gente tem que ganhar um tempo aqui. Eis que também agora a minha testemunha está no céu, nas alturas o meu testemunho está. Jó está dizendo: eu estou rogando ao advogado do céu. Jó está dizendo: eu estou clamando ao advogado do céu. Eu preciso dizer para alguém que nos assiste: Deus pleiteia as vossas causas, rogue ao advogado celestial. Há um defensor celeste, irmão Antônio. Olha o que ele diz no 20: os meus amigos zombam de mim. Meus irmãos, ele é amigo de Jó. Os meus amigos zombam de mim, os meus olhos desfalecem em lágrimas. Deus está ministrando ao coração de alguém que está em lágrimas, que talvez por dentro você está forte, mas ainda está chorando na presença de Deus. Jó está dizendo: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos estão em lágrimas. Esse aqui é muito forte. Se alguém pudesse conter com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo. Ô irmão Luiz, eu vou falar bem aberto. Sabe o que Jó está dizendo aqui? Se alguém pudesse clamar, lutar, buscar a Deus pelo seu próximo. Olha o que Jó está dizendo: se alguém contesse com Deus, lutasse com Deus, entrasse na batalha por alguém. O que Jó está dizendo é a igreja ainda peleja as causas, não da igreja, mas também do próximo, da igreja, numa forma conjunta. Jó está dizendo: se alguém pudesse conter contra Deus, ou lutar com Deus, a Deus, buscar a Deus por alguém, como um homem pelo seu próximo. Tem alguém aqui que busca a Deus por alguém? Você tem lutado a causa de alguém? Tem algumas perguntas aqui nessa manhã. Você tem lutado com Deus? Aqui é contendo, lutado com Deus por alguém? Jesus está aqui nessa noite, esta manhã, melhor dizendo. E Ele está falando profundamente ao nosso coração, dizendo: tu tem lutado a Deus por alguém?
A teologia de Elifaz se baseia na terra. Só que Jó, ele se propõe a olhar para o alto e entender que tem um defensor celeste que peleja suas batalhas. Posso dizer algo para você? Não queira se defender quando não tem defesa. Quem te justifica é Deus. Eu vou repetir, porque eu sei que Deus está falando ao coração de alguém que está aqui. Deus está falando aos ouvintes. Não queira se defender. Quem te justifica é Deus. Perceba-se, Abner, que Jó tentou se defender no 6, no 14, mas no 7, no 15, ele vai diante de Deus. Ele vai dizer, ele vai dizer, você acredita na teologia do homem, em partes você tem a razão, só que eu vou a Deus. Eu sei que agora eu vou entender o texto, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele se levantará. A palavra redentor é alguém que veio pagar o preço que eu não tenho conta. Senhor João, eu tenho uma dívida, eu não tenho como pagar. Aí o Redentor vem, ele paga a dívida e está tudo quitado. Jó está dizendo, eu sei que o meu Redentor, o meu Goel, aquele que vem pagar uma dívida que eu não posso, por mim ele se levantará. Há um defensor celeste, grave bem isso. O tópico 2 você frisa bem isso. De um lado tem a teologia de Elifaz, mas do outro tem a teologia de Jó. Eu acredito no alto, eu sei que vem do alto, eu entendo que vem do alto. Irmão Antônio, W. Tozer, no livro Vida Crucificada, ele vai dizer algo interessante. Ele começa dizendo assim, nunca me defender. Se você tentar lutar contra as pessoas, acabará ensanguentado e contundindo-se, sentindo-se miserável. Você continuará sendo um cristão imaturo e jamais terá um avivamento. Mas se deixar Deus lutar por você, você sairá inteiro. Permita que o teu defensor celeste entre nessa peleja hoje. Nós estamos numa escola bíblica, mas aí vai uma pergunta ao teu coração. Você tem permitido que ele te defenda? Posso usar um linguajar moderno? Pega a chave hoje, entrega para ele e diz assim, Senhor, já tentei, não deu certo. Guerrei as minhas batalhas. Guerrei as minhas batalhas. Jesus está aqui, Ele está guerreando as suas batalhas. Você acredita nisso? Tem batalha que não dá para nós, irmão Luiz. É só Deus. Apresenta a Ele, é Ele que faz. Há um defensor celeste. Vamos revisar o tópico 2? O tópico 2 é bem simples. Jó é uma ameaça à religião, à ortodoxia da época. Porque enquanto Elifaz propõe algo, Jó vai na contramão. Quando Elifaz propõe a teologia da terra, Jó vai buscar um abrigo na teologia do céu. Há um defensor celeste. Nós já estamos se preparando para terminar, irmãos. Nós estamos no tópico 3. Aguenta firme aí. Então eu aprendi que no tópico 1, eu gosto de frisar, eu aprendi que no tópico 1 o que é a justiça retributiva, a teologia de Elifaz. Eu aprendi que Jó vai falar diretamente com Deus. E no tópico 2, nós aprendemos que Jó vai na contramão, ou Jó é uma ameaça à tradição religiosa. A revistinha coloca nesse ponto, irmão Antônio, ortodoxia engessada. Muito interessante isso. E nós aprendemos que para mim é o ponto fundamental dessa revistinha. Na minha opinião, é o ponto mais importante dessa revistinha. Nós aprendemos sobre o defensor celeste. Vá para a tua casa hoje frisando que você tem um defensor celeste. E o tópico 3 vai falar sobre os pecadores diante de um Deus infinito. Glória a Deus. Os pecadores diante de um Deus infinito.
Em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência. Você lembra que o irmão Luiz leu o texto áureo? Volta lá no texto áureo, porque agora a palavra do texto áureo aparece aqui. Olha que interessante, o irmão Luiz ele leu dizendo assim, ó, texto áureo: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. O tópico 3 diz: os pecadores diante de um Deus infinito. Ô Bruno, o que significa a palavra transcendência? A palavra transcendência, segundo a revistinha, é um conjunto de atributos do Criador. Ressalta uma superioridade divina, ressalta alguém que é superior. Ou seja, segundo a revistinha, transcendência é um conjunto de atributos do Criador que ressalta uma superioridade divina. Partindo desse ponto, porque ele vai apresentar um Deus transcendente, e lógico, obviamente, Jó concorda com isso, nós concordamos com isso. Deus é superior, a autoridade de Deus é supremo. Nós até cantamos muito hino assim: se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, continua sendo Deus. Alguns ensinadores vão dizer, olha que coisa interessante, irmão Antônio, alguns ensinadores vão dizer que Deus não existe. Olha que coisa forte, Deus não existe. Quem existe é o Bruno, 5/7/1986. Eu tenho uma data, nasci em 5/7/86, vou morrer numa data. Eu existo, e Deus não, Deus é. Deus não existe, Deus é infinito, não tem data. Eu tenho uma data, eu existo, e Deus é superior, soberano. Deus é força, forte, ele faz da maneira que ele quiser. Se ele quiser nessa manhã estremecer Catanduva, ele estremece. Se ele quiser nessa manhã fazer conforme a vontade dele, ele faz. Então nós acreditamos, eu estou focando bem isso, porque nós acreditamos também que Deus, ele é transcendente. Só que tem um detalhe, irmão Luiz, o senhor leu: embora Deus fosse transcendente, ele ama, tem prazer em se relacionar com o homem. Ô irmão Antônio, então o que se diverge aqui nesse ponto entre Elifaz e Jó? Elifaz acredita que Deus é transcendente, e Jó também, e nós também. Só que Elifaz, ele pega o Criador e separa o Criador da criatura de uma forma muito ampla. Jó não. Jó acredita que Deus está perto. Jó acredita que ele anda com Deus e Deus anda com ele. E nós também. 1 Coríntios 3,16 diz o quê? Não sabeis vós que é o templo do Espírito Santo? É Deus morando dentro de nós pelo Espírito Santo. Isso é muito lindo. A gente precisa dar glória por isso. Dá até vontade de pregar. Fique tranquilo, não vou pregar, só vamos conversar. Ei, é Deus morando dentro de nós pelo Espírito Santo. É forte, irmão Antônio. Deus mora dentro de nós. Daqui a pouco termina a escola bíblica, irmão Luiz. Eu não vou, estou terminando. E aí tem um detalhe: quando acabar a escola bíblica, Deus vai conosco. Aleluia. Eu acredito que Deus está no teu coração. Eu anotei, a teologia de Elifaz baseia-se num Deus transcendente, porém distante. Aí no tópico 3, Elifaz vem de novo: Jó, você precisa se arrepender. E Jó vai na contramão, dizendo: Deus é transcendente, mas também caminha com o homem. A teologia de Jó é embasada no nosso pensamento. Deus é superior. Se ele quiser, ele faz. Se ele fizer, ele é Deus. Deus é, mas ele caminha com o homem. Deus não vai estar aqui, irmão Luiz, só às 7 horas da noite no culto. Deus está contigo na tua casa. Quando você está mexendo no teu celular, fazendo comida, Deus está contigo. E aquela vontade de chorar que dá de repente, e aquele arrepio, você não está só.
Deus está dentro. Eu vou bater nessa. O ponto 3 é isso: é Jó dizendo, Deus caminha comigo. Eu ando com Deus, mas Deus anda comigo. Ô Bruno, tem Bíblia? E Enoque? Enoque andou com Deus, não foi mais visto, Deus o levou. Quem levou? Deus. A quem? A Enoque. E Jó acreditava plenamente nisso. Jó, ó o que a revistinha diz: Jó nunca negou a transcendência de Deus. Ele sabe que Deus pode fazer o que bem entende, pois Ele é Deus. Jó está cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com Ele. Quem pode ler para mim, para a gente terminar, Jó 23:10? Jó 23:10. Olha que interessante. Jó entende que ele anda com Deus e Deus anda com ele. E Deus é transcendente. Amém? Só que tem um detalhe. O 23:10 diz: no entanto, sabe e conhece o meu caminho e me examina, e verá que eu sou inocente. Jó está dizendo assim: quem sabe que eu sou inocente é Deus. Jó vai dizer assim: quem examina o meu caminho, irmão Luiz, é Deus. Eu vou passar pelo teste do fogo e vou ser aprovado. Nós sabemos, de uma forma bem básica, nós sabemos que o ouro, irmão João, o ouro não vem como a gente se vê, como vem na televisão, quando a gente pega na mão. O ouro vem numa pepita, bem brusca, uma pepita até aos olhares humanos não muito bonita. Então o ouro, para retirar as impurezas da pepita e sobrar o ouro passa pelo teste do fogo. Por isso que Jó usa aqui a palavra ouro. Ele está dizendo: eu estou passando no teste do fogo, mas estou firme. Eu vou passar como o ouro foi, vou ser aprovado. Eu estou passando pelo teste do fogo. Ele está dizendo: puro como o ouro que passou pelo fogo. Olha que interessante, olhe para cá. Jó está dizendo o seguinte: eu estou sendo provado por Deus, eu estou passando, Deus está me moldando, eu estou passando pelo fogo e eu vou ser aprovado como ouro refinado. Irmão Luiz, irmão Antônio, sabe o que acontece? Agora a gente vai entender tudo só no ouro. Sabe o que é interessante? Às vezes Deus nos passa pelo processo do fogo para retirar o ouro, a substância que brilha. O ouro fala, na Bíblia, o ouro representa a manifestação do Espírito Santo. O ouro no tabernáculo representa a presença do Espírito Santo de Deus, manifestação da presença. Então, às vezes, nós passamos pelo processo do fogo, para quê? Para tirar a impureza. Quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais brilho tem. Oh glória, pegou, vou repetir. Quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais brilho tem. Então Deus está tirando algumas impurezas, Deus está enraizando. Alguém tem dúvida que essa teologia, que esse pensamento teológico de Jó é moderno? Já faz 7, 8 meses que Deus parou o mundo, Deus parou as nações. E aí? E a igreja está passando pelo fogo, mas está refinada como ouro, está brilhando como o ouro. Quem acredita nisso? Eu termino o tópico 3 dizendo e afirmando: não há um abismo entre o Criador e a criatura como ele faz, imagina. Deus está perto de você, Deus está dentro de você. E esse texto que o Léo leu, Jó diz: o Senhor é que me examina, o Senhor sabe que eu sou inocente. Como ouro puro eu passo pelo fogo. Deus está dizendo para alguém: se você está passando pelo processo do fogo, aguente firme. Deus está refinando você, Deus está moldando você, Deus está te enraizando para algo maior. O ponto fundamental da lição 6, a teologia dele faz, é fácil de entender. Ele faz, acredita que todo mal é gerado pelo processo do pecado. Posso te dar um conselho? Se algo estiver acontecendo na tua vida, vai para o secreto
e faz uma pergunta: Deus, é preço que eu estou pagando por algo que eu fiz? Ou é prova? Ou eu estou tendo que passar para o Senhor me refinar como ouro? Se Deus falar, olha, é prova, não murmure não, aguente firme. Apesar de que você está na presença de Deus, você está tomando ceia, está glorificando o nome do Senhor, está bendizendo o nome do Senhor, está vindo na igreja, está sendo fiel, provavelmente você deve estar passando por um período de adverso. Se estiver passando, é Deus querendo te formar, é Deus querendo te preparar, é Deus querendo te enraizar. É uma palavra do céu para alguém que está nos assistindo. Deus está moldando você, Deus está enraizando você. Enquanto Abner tem esse pensamento, eu vou usar a teologia de Jó. É o pensamento que ele tem um defensor no céu, e é um pensamento do ouro, que ele está passando por um processo do fogo para sair lá na frente melhor. Tanto é verdade isso que o capítulo 42, Deus restitui em dobro na vida de Jó. Então isso de verdade aconteceu. Lá no capítulo 42, do 38 ao 42, ao 41, as 56 perguntas de Jó com Deus, Deus falando com Jó. No 42 ele se lança na presença, ora pelos inimigos, e Deus restaura a vida de Jó. Deus está falando ao nosso coração, mediante a Cristo, que é teu advogado fiel. Aguente firme, porque Deus está no controle de tudo. Você crê? Vamos concluir? A conclusão diz o que eu vou falar, acho que pela 10ª vez. A teologia de Elifaz acredita que só os maus sofrem os infortúnios da vida. Isso é uma verdade ou uma mentira? Uma mentira. Provavelmente tem alguém aqui entre nós ou que está nos assistindo que está passando algo e não está em pecado. Isso é uma mentira. E Jó, na Bíblia, nos defende nesse quesito. O outro ponto da conclusão é que para Elifaz, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova que Jó havia pecado. Irmãos, eu não estou batendo no Elifaz não, viu? Porque eu acho que eu sou um dos poucos que não bate muito nos amigos de Jó. Primeiro porque era uma tradição religiosa muito grande. Hoje essa tradição religiosa, ela já não existe mais, mas alguém usa disso, para poder falar, o irmão está em pecado, olha o que ele está passando. Se no tempo de hoje, que essa tradição já não existe mais, pelo menos no meio cristão, a gente já às vezes aponta, e não é apontar dizendo, às vezes a gente aponta no pensamento, fala, aconteceu alguma coisa. Então ele vem pela tradição. Você viu que foi bom ter lido esse texto, porque você viu que ele diz, olha, ô Jó, você quer mudar o pensamento de homens que têm o cabelo branco, que têm idade para ser nosso pai, você quer mudar o pensamento deles, de certo Deus revelou para você algo só para você. Então ele vem no pensamento da época, daquilo que ele crê. Só que Jó, ele tem um negócio a mais com Deus, né? Jó, ele vem com o pensamento do céu. Ele sabia que não tinha pecado, ele sabia que era um processo, ele sabia que era uma fase, ele sabia que Deus tinha algo especial com Jó. Porque Satanás, ele chega até naquele diálogo com Deus, ele diz assim, sabe por que Jó não te nega? Porque, eu vou usar a tradição original, irmão Luiz, sabe por que Jó não te nega? Porque você cerca Jó como uma ilha particular, tudo ele tem, tudo você dá, ou seja, Jó está cercado por você. Aí Deus disse, pode tocar, você não vai só tirar a vida, toca em tudo, que eu vou te mostrar quem que é meu servo Jó. Quem está entendendo isso? E o ponto final da conclusão é que na contramão Jó contrapôs e defendeu a sua integridade diante de Deus. Jó defendeu aos seus amigos. No momento que eles não quiseram ouvir, ele foi até o advogado celestial.
e ele mostrou a sua integridade diante de Deus. Tanto é verdade que, para algo não acontecer, quem que vai ter que procurar Jó? Os amigos. E aí Deus mostra mais uma vez o caráter de Jó. Ô Jó, ora por eles. Não, de verdade, eu estou sentindo de dizer isso para você. Eu já estou aqui, desliguei e fechei tudo. Difícil não é você orar por alguém que está do teu lado. Difícil é você orar por alguém que está te apontando. Ó, que lição. Difícil você orar por alguém que falou de você lá no emprego, lá no serviço, você não fez nada. Aí ele vai, o que mais tem. Difícil é você orar por ele. Mas Jó vai nos dar uma lição. Eu sei que não é essa revistinha, mas eu concluo dizendo que Jó vai nos dar uma lição. Ele ora pelos amigos. E quando ele está orando pelos amigos, Deus está mudando o quadro da vida dele. Quem acredita nisso? O foco dessa revista, prometo que termino. Não só os pecadores sofrem, cuidado com as injustiças. Vou repetir, não só os pecadores sofrem, cuidado com as injustiças. Amém? Estou no horário, né, irmão Luiz? Amém? Posso fazer uma oração? Se coloque de pé. Eu quero orar por você que está na tua casa, por você que está aqui. Mas antes de orar, foque bem essa lição. Essa lição é muito atual. Essa lição é muito moderna. Cuidado com as injustiças. E entenda que o advogado justo e fiel, ele te defende. Busque auxílio no céu. Alguns estão dizendo, Abner, que as nações estão em crise. Pode até ser, mas o céu está aberto. A torneira do céu ainda derrama azeite. O céu não está em crise, ele está aberto. Você acredita nisso? Fecha o teu olho aí na tua casa, fecha o teu olho vocês que estão aqui, os irmãos, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, te agradeço, Senhor, por essa lição, por tudo que o Senhor nos ensinou, por esse momento com o Senhor. Como é precioso estar na tua presença, como é maravilhoso estar diante da tua face. Eu te glorifico, te engrandeço por cada irmão que está aqui, pelos irmãos que estão ali ouvindo a tua palavra pelas redes sociais. Querido Deus, continua abençoando os teus filhos, continua derramando a tua graça, do teu poder. Pai, que o teu nome venha a ser glorificado e que o Senhor venha pegar em nossas mãos. E que através da tua palavra, Senhor, através da tua palavra que é profunda, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que vai aonde o homem não pode ir, que o Senhor venha nos renovar. Que nós possamos entender que o Senhor está conosco em todos os momentos.